noite! Vamos para mais um dia de estudos de Odeon. Deixa eu posicionar minha partitura aqui. Vamos lá, animadíssimos para esses estudos. Restaurante Chicalba! Boa noite! Que saudade de vocês! Vamos lá, deixa eu posicionar melhor a câmera aqui. Legal. De Mi maior, vamos fazer a de Dó sustenido menor, dá pra ver. Já demos uma aquecidinha aqui e eu vou começar aqui passando a nossa mão esquerda. Fizemos a esquerda 2 vezes. Oi, Lucas, boa noite. Boa noite, Rê. Boa noite, Lígia. Bem-vindos. Vamos fazer dessa esquerda a parte do arpejo aqui. Vamos fazer os pontos de chegada. Chegamos aqui mais uma vez. Legal. Ponto de chegada e o nosso acorde, que é aquele Sol sustenido com sétima menor, o dominante, que resolve no Dó sustenido menor, que é a nossa tônica. Acho que dessa primeira parte, à esquerda, seriam esses pontos. Aí, um outro ponto que eu não comentei muito de dedilhado, é a hora que a gente vai para casa 2, né? 13, 14, a passagem do compasso 15 para o que vai ser ali o 16, né? A gente estava aqui no Sol sustenido bem grave aqui, né? A casa 1, que é o compasso 17, não, perdão, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
A casa 1, que é o compasso 17, a gente resolve a esquerda no Dó, né? Sol, Sol, Dó. Peraí. 13, 14, 15, 16. Desculpa. Compasso 16, que é a casa 1. Aí o compasso 17 é o final da música, a maneira como ela vai terminar depois da gente fazer toda a peça. E o compasso 18 é o que faz a transição da parte A para a parte B, tá? Então, na partitura, compasso 16, a gente termina a casa 1, tem o ritornello, que vai repetir lá no início. O compasso 17 é um compasso que a gente, tá até escrito, né? Somente para acabar. A gente só vai prestar atenção nele a hora que a gente tocar toda a música e for terminar a peça. E o compasso 18 é quando fazemos a transição do A para o B. E aí a gente vai sair do Sol sustenido aqui no compasso 15, então a gente vai saltar 2 compassos aí, né? Sol, Sol, Dó. Então a gente sai de um Sol sustenido aqui no grave, a gente vem para o Dó sustenido. Desse Dó sustenido a gente tem que vir para um Sol e depois o Dó sustenido em oitavas. O Sol continua sustenido, tá, gente? O que eu percebo, o que eu faço é, eu resolvo com o indicador, né? Eu tava tocando esse Sol com o dedo 5, eu resolvo o Dó sustenido com o indicador e eu acabo vindo aqui com o 5º dedo para eu conseguir concluir a frase. Então, no compasso 15, o Sol sustenido com o dedinho, com o 5º dedo, vou resolver esse Dó sustenido com o primeiro, com o 2º dedo, o indicador, vou passar o dedinho aqui, vou tocar o Sol sustenido com o indicador e aí a oitava com o 5º, dedinho e dedão, né? Então 5 e 1. Acho que deu para entender, né, pessoal? Então 5, porque não tem outra maneira. Então eu toco com o 2º, passo 5, sem tocar a nota de novo, toco com o 2º Sol sustenido e aí eu resolvo aqui 5 e 1. Tudo bem? Então esse é um trechinho da mão esquerda que também vai merecer a nossa atenção durante os estudos. Então, Sol, Sol, Dó. Experimentem aí. Acho que tá dando para ver, né? Entendido? Então, nessa parte A, os pontos que eu acho importante da gente pensar mais na mão esquerda. Compasso 4, que é o nosso arpejo. Aí, 5, 6, compasso 7, o 2º tempo. Né? Que a gente tem essa estrutura com 3 notas e usando, digamos, 2 dos dedos mais fracos que nós temos, que é o 5º e o 4º, o anelar. E aí resolvendo no Dó sustenido menor. Então são esses os pontos, compasso 4, compasso 7, a passagem do 7 para o 8. E agora aí no final, a passagem do 15 para o 18, tá? Aqui também tem, mas eu acho que é uma troca mais tranquila, né? Se a gente pegar a compasso 14, que a gente está fazendo Dó sustenido, Fá sustenido, Fá dobrado sustenido, aí a gente toca o Sol sustenido com o indicador, a repetição dele com o dedão,
para a gente alcançar o Sol sustenido aqui com o dedinho, repetir com o dedinho e aí cair aqui no Dó sustenido. Então, acho que esses são alguns dos pontos essa troca aqui, né? Que é importante da gente pensar. Então, eu acho que isso para nossa mão esquerda, dessa primeira parte. A direita, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho. Aí ele vai subir. Então, essa é a primeira vez, aí repete. Isso, porque aí depois ele vai vir pra cá. Quase eu faço de novo a nossa repetição. Então, a mão direita aqui, eu acho que ela dá um pouco mais de trabalho que a esquerda nessa primeira parte. Então, eu não vou pontuar nenhum compasso em específico aqui. O que eu acho que dá um pouco mais de dificuldade é a partir desse compasso 13. Né? Para memorizar essas notas aqui, ou até mesmo para ler, né? Bater o olho e ler o que está acontecendo ali, tá? Então a mão direita acho importante a gente pontuar, passar ela num geral, não vou pontuar um compasso específico. Uma informação importante, pessoal, é que às vezes tem trechos que a mão em separado, sozinha, ela não oferece dificuldade. Você consegue fazer ela tranquilo, ok. Mas quando você junta as duas mãos, aquele trecho que saía super limpo com as mãos separadas, ele pode oferecer algumas dificuldades maiores, tá? Então aí você começar a encontrar alguns problemas em um determinado trecho, a hora que você junta as duas mãos. E aí a gente precisa analisar se o que está criando essa dificuldade são as notas que vêm antes, se são as notas que vêm depois. Fazendo o trabalho das mãos separadas, a hora que a gente junta, a gente já imagina que a dificuldade não está numa mão ou na outra, e sim nas duas juntas. E aí a gente precisa ver qual é a ligação que não está acontecendo corretamente, se é com o que veio antes ou se é com o que vem depois, tá? Borges, boa noite! E aí, esses são pontinhos que a gente vai fazendo no estudo, analisando conforme a gente vai tocando e vai fazendo anotações e marcações. Daquilo que eu já falei algumas vezes, eu gosto de repetir. Quando a gente for estudar, não passar inteiro, pegar aquele ponto específico. Ou até mesmo fazer como a gente fez. Passei toda a mão esquerda e depois eu fui naqueles pontinhos que eu sei que são nossos pequenos calinhos, né? Que é o arpejo do Fá sustenido, o acorde ali de Sol sustenido maior com sétima, tá? E esse último trechinho que é a passagem do A para o B, que tem essa mudança de dedo na mesma nota,
né? Sem fazer ela soar de novo. A gente trocar o dedo na tecla sem tocar a tecla, sem fazer com que ela soe. Então, ter essas marcações facilita muito na hora do estudo, tá? Porque você consegue evoluir mais rapidamente na peça fazendo essas marcações e estudando esses pontos que precisam ser estudados. Você passando a peça toda, talvez você não resolva esses problemas, ok? E aí, além de fazer estudos separados, fazendo estudo de mãos juntas, a gente vai analisando também. Esse trecho com as duas mãos juntas é mais difícil, então preciso de uma atenção maior aqui, beleza? A versão que eu estudava antes de pegar essa partitura, por exemplo, nessa descida aqui, nesse compasso 8, a gente tem o arpejo de dó sustenido aqui. O que acontecia? Na versão que eu tinha antes, eu não tinha essa nota dupla aqui. Não tinha esse si sustenido com o ré sustenido. Eu acho que na minha partitura só tinha o ré sustenido. Então, quando eu tô passando, às vezes, eu não me lembro agora, no automático, algumas das vezes, eu acabo não fazendo essa terça, porque eu estava acostumada com a outra versão em que não tinha essas duas notas ao mesmo tempo. Então, por isso, às vezes, se eu toco rápido, sem pensar, ou pensando logo no que vem na frente, sem me concentrar muito, isso aqui me escapa, eu acabo não executando, mesmo sabendo que está ali. Então acontece também. É importante, por isso que é importante o estudo das mãos separadas, o estudo das mãos juntas e a gente entender quais são os pontos. Quando eu peguei essa partitura e vi isso, se eu mostrar para vocês, esse trecho na minha partitura vai estar até grifado. Opa, aqui. Vendo? Então, temos marcações de dedos, temos aqui as cifras que eu gosto de colocar. E aí, eu grifei esse trecho exatamente por causa dessa nota extra, que na outra versão que eu tinha não aparecia, tá? Isso pode acontecer, às vezes, dependendo do editor, se a edição que você pega não é muito legal, como foi o caso da minha anterior, podem ocorrer esses pequenos probleminhas aí. E aí a gente acaba tocando às vezes de uma outra maneira, tá? Só para esmiuçar para vocês. Então, por exemplo, quando eu vou estudar, eu vou tocar, apresentar essa peça, esse é um pontinho que merece a minha atenção. Então, passar a mão separada desse trecho e principalmente aí juntando com a esquerda para fixar essa ideia que é nova e que eu não executava. Tá? Oi, mocinho! Boa noite! Acho que do A, né? Estamos entendidos. E uma sugestão que me veio e eu já estava com a ideia de fazê-la e só reforçou essa minha ideia. Eu tô focando mais no A dessa música, dessa peça, porque a intenção a gente praticou durante 21 dias juntos, eu comentando, e a minha sugestão é que depois que a gente termine esses 21 dias, vocês aí e eu aqui, a gente continue estudando, amadurecendo essa peça, para quem sabe, se vocês quiserem muito, compartilharem muito essas minhas lives, me derem uma super força aí, a gente faça a continuação da peça. Então, a gente pegue todo o B. Eu faço o B do começo ao fim, embora a gente já tenha começado, mas aí a gente dá uma pausa de live para vocês usarem esse tempo de estudo sozinhos. Aí depois a gente retoma essa ideia das lives para trabalhar um pouco mais esse B, eu falar mais sobre ele, aí a gente fica um tempo também sobre ele. Depois que eu falar bastante dele, a gente faz uma pausa também para vocês praticarem, amadurecerem e aí se surgir dúvidas a gente discute de novo.
E depois a gente faz uma outra sequência de lives para trabalhar a parte C, eu explicando também a harmonia, tudo que está acontecendo ali, mas a gente faz isso em períodos intercalados, para vocês também terem tempo de absorver essa quantidade de informações que eu estou compartilhando aqui, que vocês também trazem. Acho que pode ser uma experiência muito enriquecedora para nós, né? Tanto para vocês quanto para mim. Então depois comentem lá, me mandem um direct o que vocês acham da ideia, se vocês gostam, e aí a gente pode continuar, né? Dar um intervalo desses 21 dias e depois a gente vai retomando, tá bom? Eu vou começar não, eu já comecei o B, né? Mas vou falar mais um pouquinho dele, para aí vocês já terem essa ligação do A com o B e ir ampliando a ideia aqui. Mas aí depois a gente retoma de novo para concluir esse B, faz uma pausa e depois retoma e conclui o C. Beleza? Rê, você é incrível, você topa todas. Super aluna, super amiga, super parceira. Então a gente trabalhou bastante, né? A apogiatura aqui. Tem uma live que eu fiquei bastante tempo nisso. O que vai acontecer é que essa apogiatura vai soar sozinha, tá? Embora ele escreva aqui que esse dó é uma semínima, quando eu vou para fazer essa apogiatura, esse som, Luanda, eu acabo cortando ele, tá? Eu acabo fazendo ele pausado, como se ele durasse, como se ele tivesse um ponto de staccato aqui. Eu não deixo ele soar o segundo tempo todo. Até porque eu preciso, preparar a minha mão, né? Eu preciso sair com o meu quinto dedo daqui de baixo para vir para cá. Então eu tô aqui e aí eu venho para cá. Perdão, ficou bonito, mas não é isso. Não é sétima maior, é sétima menor, né? Que é o primeiro acorde do compasso 19. Então, eu, no compasso transição do compasso 18 para o compasso 19, tá vendo? 1 E, 2 E. Morre antes do E ainda do 2. Eu faço ele bem curtinho. Tá? Então, é uma sugestão. Aí vocês... Boa noite, Julia! Vocês testem e me digam o que vocês acham. Se vocês preferem deixar soando esse dó sustenido, né, em oitavas e oitavas, ou se vocês preferem cortar. Eu, pelos meus estudos, da maneira que eu gosto de executar, eu acabo cortando. Nem com o pedal eu seguro esses dó sustenidos, tá? Não faço ele prolongado aqui, nem na mão, nem no pedal. No pedal eu poderia fazer, né? Eu tiro a mão e o som continua acontecendo. Mas eu não gosto. Não uso. Não uso. Eu seco ele, tá? Então pode ser como se fosse um staccato em cima dessa nota. Uma sugestão minha. Vocês podem ou não fazê-la, tá? Aí vai numa questão de interpretação. Segundo o que tá na partitura, essa nota teria que durar um tempo todo, né? Continuar soando, mas eu não gosto, então eu seco ela antes. Eu tiro a mão para poder subir aqui para essa oitava e não mantenho ela no pedal. Poderia manter, mas não mantenho, tá? E aí acaba que a minha apogiatura aqui...
ela soa sozinha, sem nada na esquerda. Aí a sugestão, ponto de chegada. Faço a apogiatura e faço a chegada da direita, estou fazendo com a chegada da esquerda, tá? Então a ideia aqui, a gente passando um pouco dessa apogiatura. Por que que eu gosto? Eu vi alguém, e eu não vou dizer para vocês da onde eu tirei isso, porque eu não me recordo, sugerindo estudar esse tipo de coisa, de ornamento, em mais que uma oitava. Quando eu faço isso num piano acústico, seja ele vertical ou de cauda, quando a gente vai para o grave, fazer esse tipo de ornamento fica mais difícil. Eu não sei, eu acredito que por as cordas serem mais grossas, a vibração, não sei explicar ao certo, mas parece que é mais pesado, é mais complicado de executar. No agudo, para mim, fica mais claro e mais fácil. Isso num piano acústico. No digital eu não sinto essa diferença, eu sinto que é a mesma coisa no agudo ou no grave, tá? Então aí a gente tinha visto essa esquerda. E aí, como eu comentei ontem, eu acho esse compasso 19, a passagem, tanto o compasso 19 inteiro como a passagem para o 20, o mais complicado desse primeiro pentagrama aí, né? Aqui, pessoal, o que eu costumo fazer para quem tiver um pouquinho mais avançado e quiser pensar no pedal? Eu toco essa nota e pressiono o pedal. Percebe? Ó, minha mão não tá lá e o som continua acontecendo. E aí, logo depois que eu faço esse ataque, eu tiro o pedal. Tá? Então, pressiono, ataco, despiso e piso. E aí a segunda... Aí eu seco depois, né? Tá? Percebe aqui, da mudança desse para repetição, da colcheia para semicolcheia, eu não uso pedal. Aí, toquei esse Ré sustenido, eu pressiono o pedal e aí eu despiso. Tá? Ajuda, eu tô falando isso porque como a gente tem um salto aqui, o pedal ele dá, como se ele ajudasse na hora da execução. Aqui exagerei. Mas aí é para um momento que a gente já tá mais seguro do que tá acontecendo. É só uma sugestão, tá? Então aqui a gente tinha o Fá sustenido, né? Maior com sétima menor. Aí aqui o Si maior com sétima menor, dominante da dominante, que a gente resolve em Mi maior. Continuamos em Mi maior aqui. Aí a gente volta para um Si maior com sétima menor, a dominante. Um Fá diminuto. E aí aqui, né? Que a gente tem as oitavas. Esse é um trechinho que também vai dar um pouquinho mais de trabalho para nossa mão esquerda. Tá? 19, 20. 21, compasso 21 eu acho bem tranquilo a nossa mão esquerda. 22 também.
porque já comentei, repetição de notas. Aí o que acontece no 23? A gente vem para um Fá sustenido menor, que está invertido, né? A posição fundamental dele seria isso aqui, sem inversão. Aí o que ele fez é jogar esse Fá sustenido aqui para cima. E aí o que vai acontecer? A gente vai sair daqui usando como referência o meu quinto dedo aqui, que já está no Lá, é para onde a gente vem, né? Então o dedão vai vir para esse Lá e o outro dedinho para cá. Aqui a gente tem uma passagem que a gente diz cromática em oitavas, porque a distância de uma nota para outra é uma oitava. Sugestão para oitava, que muita gente tem dificuldade. Quando eu vou executar, a minha mão ela fica num formato. O que às vezes acontece? A gente vai fazer oitava, a gente faz... A gente fecha a mão, a gente perde a forma da mão. E aí acontece de esbarrar na nota que não é, né? Olha, eu tô tentando fazer errado, mas... agora foi. Eu fechei a mão. No fechar a mão, de fazer esse movimento na mudança de uma tecla para outra, né? Saio da mão aberta, super aberta, fecho para tocar outra. Isso é o que vai gerar a gente esbarrar e tocar algo que não seja oitava. Então, estudo de oitava, ou quando eu tenho trechos com oitava, é pensar na forma da mão. Ela vai se manter. Então, aonde ela for... ela tem que ficar na mesma posição, tá? Então, eu posiciono ela em qualquer lugar do teclado, ela tá nessa abertura de oitava, porque eu não fico mudando, eu não fico abre e fecha. Tá ok? Nossa, gente, a hora voa! Vamos fazer aqui, a gente tá vendo mais a mão esquerda, ontem eu também comentei, né? Mais da esquerda. Vamos fazer só esse trechinho aqui. Então, eu tenho Fá sustenido menor. E paramos aqui. Tá? De novo, Fá sustenido menor. E encerramos aqui. A mão direita a gente comentou bastante ontem dela, que é a ideia que vem aqui, que a nota da ponta desce, que em alguns momentos ela se repete no compasso seguinte. Enfim, amanhã eu vou dar um pouquinho mais de ênfase então para nossa mão direita, tá bom? Muito obrigado para quem continuou aqui comigo até o final. Um beijo, uma ótima sexta-feira e nos vemos às 9 da noite. Até lá! Tchau!